Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nessa aula eu trago o resumo do currículo da cidade da educação infantil para os concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você ainda quer se preparar nessa reta final, eu tenho as minhas apostilas em PDF, tanto para o PEI quanto para o ATE. Cada uma custa R$ 20. São as mesmas apostilas que eu lancei quando saiu o edital. Portanto, tem todo o conteúdo que está sendo cobrado no edital. Porém, essas apostilas vêm de brinde caderno de questões. Então, nessa reta final é muito importante vocês estudarem por questões. Então, tá valendo super a pena por apenas R$ 20. E também, se você quer se preparar para as discursivas, eu tenho um curso com videoaulas para o PEI, valor R$ 50, e a apostila para a ATE, valor R$ 18 de discursivas, com 15 sugestões e respostas de temas. Vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo os links para vocês adquirirem lá na Hotmart. Forma de pagamento Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Lembrando que boleto bancário demora até 3 dias úteis para liberar o material. Portanto, se você está com pressa, aconselho você adquirir ou por Pix ou cartão de crédito, porque o material já é liberado na hora pela Hotmart. Agora, vamos começar com um resumo aqui do currículo da cidade do caderno da educação infantil. Para o ATE, está sendo cobrado das páginas 11 a 60, que é a parte introdutória, e o capítulo da escola na sua função social. Já para o PEI, está sendo cobrado o caderno como um todo. O currículo da cidade da educação infantil é dividido no capítulo Introdução, Escola com Função Social, depois o capítulo que vai falar sobre as interações e brincadeiras, depois o capítulo que vai falar sobre a reinvenção docente, temos o capítulo que vai tratar do currículo integrador, da integração Escola SEI, SEI e MEI e IMF, que é o ensino fundamental, e a gente vai ter o último capítulo que trata da gestão democrática. Então, vamos começar com a parte introdutória e a parte da função social. E na parte introdutória do currículo, já tem um convite no qual diz, nessas páginas vocês encontrarão materializações de diversos princípios e diretrizes que estão em diversos documentos municipais e federais. Portanto, o currículo da cidade de São Paulo não surgiu do nada. Antes desse currículo lançado na virada de 2018 para 2019, a gente tinha outros documentos institucionais da prefeitura que estão sendo cobrados, inclusive, no concurso de PEI, como o currículo integrador, como o Avaliando Olhares, como também os indicadores da qualidade paulistana. Então, tem vários documentos da rede, todos eles anteriores ao currículo da cidade, ajudaram a construir esse novo currículo. Esse currículo também ele é baseado na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, porque é obrigatório, porém ele vai ter a sua parte diversificada. E essa parte diversificada vem desses outros documentos que eu mencionei. E é claro, também obedecendo outras legislações nacionais, como a Constituição Federal de 1988, o ECA, a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e também as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Então, quando vocês estudam as legislações, vocês vão ver que cada uma se liga com a outra e todas elas se encontram no currículo da cidade. Então, vocês entendendo bem o currículo da cidade, vocês conseguem entender também as outras legislações. Procuramos o fortalecimento das políticas de equidade e da educação inclusiva, além de garantir as condições necessárias para que sejam assegurados os direitos de aprendizagem. Portanto, o objetivo principal desse currículo é fortalecer a questão da equidade e da educação inclusiva, que daqui a pouco eu vou explicar o significado de cada uma,
para assegurar os direitos de aprendizagem de todos os bebês e crianças da cidade de São Paulo. A escola como espaço social da esfera pública. A educação é um direito de todos, inclusive essa frase vocês encontram lá na Constituição de 1988, tendo importante papel na constituição subjetiva de cada sujeito e possibilitando a participação nos grupos sociais. É pela educação que uma sociedade assegura a coesão e a equidade social, a solidariedade e, no movimento complementar, o desenvolvimento pessoal de todos e de cada um. Por isso que a gente tem que pensar em uma educação diversificada, diversa. Não pode ser homogênea, todos aprenderem do mesmo modo, porque cada sujeito é diferente. Os bebês e as crianças aprendem especialmente ao estabelecer interações e ao realizar brincadeiras. Então, os eixos principais da educação infantil, que inclusive vocês encontram lá nas diretrizes da educação infantil, é as interações e as brincadeiras. Essas são situações de vida autênticas, pois não prescindem das relações e dos vínculos entre as pessoas, de contextos e de repertórios de práticas. Portanto, a criança ela não precisa ter um amigo de 1 ano e nem ter brinquedos para brincar. Ela brinca com qualquer criança e com qualquer coisa. A aprendizagem está presente na relação de todas as práticas da vida cotidiana. Palavra-chave, a palavra principal desse currículo, vida cotidiana. Portanto, as crianças aprendem na sua vida cotidiana. Então, a Escola de Educação Infantil, o SEI, o EMEI, não é para ser uma escolarização, uma preparação para o ensino fundamental. É para as crianças viverem a vida cotidiana nos seus 2 eixos, interações e brincadeiras. Por isso que no concurso TIPEI, por exemplo, está sendo cobrado o livro do autor Bougeret, que é Aprender na Vida Cotidiana. Então, guarde essa palavra, vida cotidiana. Constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês e das crianças. Ingressar numa escola de educação infantil significa aprender a conviver na esfera pública. Então, vai conviver com várias diferenças e diversidades. A educação é um bem público e ter acesso à escola pública e laica. O que é laica? É a escola que não é regida por nenhuma religião. É um direito de todos os bebês e crianças brasileiras e um dever do Estado. Daí agora a gente vai entrar nas funções aqui da escola pública, que a gente encontra lá também nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. A primeira função social da escola, é a função social do acolhimento. Seria nada mais do que o acesso e a permanência dessa criança, ter o acolhimento da criança e das suas famílias para que ela possa ter ali garantido o seu acesso e permanência, mas não só isso, uma educação de qualidade para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Depois vamos ter a função política, que promove a igualdade de oportunidades, mas nem sempre a gente precisa dar tudo igual para todos para atingir a igualdade, e isso a gente vai descobrir daqui a pouco, quando eu conversar com vocês sobre a igualdade. E, por fim, a gente tem a função pedagógica de ampliação e diversificação de repertórios. No caso, a gente vai pensar lá no documento Avaliando Olhares, no qual diz que a escola de educação infantil deve ser um oásis. Por quê? A escola de educação infantil é para a criança aprender na sua vida cotidiana, por meio das interações e brincadeiras, a sistematizar os conhecimentos historicamente acumulados, conhecimentos e experiências que ela não teria no seu ambiente doméstico. Então, a escola, vamos dizer assim, é um lugar mais sofisticado e sistemático para a criança aprender além do seu ambiente doméstico. Ao interagir nas brincadeiras, explorações e investigações, os bebês e crianças vivenciam experiências e aprendem as estratégias de convivência que foram constituídas historicamente
nas diferentes culturas, interagindo com os distintos saberes e os conhecimentos, as unidades de educação infantil. Portanto, as crianças aprendem por meio das brincadeiras e interações a investigar, a ter ali a curiosidade, a ter as suas experiências. Portanto, eu não posso prever as experiências das crianças, pois elas são imprevisíveis. Cada criança vai ter uma experiência. Então, o professor ele vai ter uma outra função ali na educação infantil em relação a essas experiências. Que seria, qual que é o papel principal aqui do professor? Ele vai planejar os espaços, os tempos, as materialidades. O que são as materialidades? São objetos do mundo, coisas do mundo, tampinha, pedrinha, corda, enfim, vários objetos. Não é necessariamente brinquedos ou materiais pedagógicos. As narrativas, que são as múltiplas linguagens, pois as crianças não se comunicam só pela fala, como também gestos, movimentos, desenhos, enfim, múltiplas linguagens. Portanto, o professor tem que planejar tudo isso. Então, o papel principal do professor na educação infantil é planejar os espaços, tempos, interações, materialidades e narrativas. E a partir daí, a criança vai ter um contexto para viver cada qual a sua experiência, e não é o professor que vai prever as experiências. E já o ATE pode auxiliar o professor, lembrando que o ATE não é um auxiliar do professor, nem no SEI, nem na EMEI, tá? Mas ele vai auxiliar no dia a dia, as turmas, a entrada, ali as refeições, a saída, um momento de, por exemplo, um passeio pelo bairro, pela feira, ou então um passeio para um lugar mais longe, ou então um momento de banho de mangueira, ali no parque com as outras turmas. Ele vai ajudar nesse sentido, nessa organização também, junto com o professor, dos tempos, espaços, materialidades. Então, ele vai ser uma ajuda geral ali, tanto no SEI quanto na EMEI. Recriar a escola de educação infantil é superar compreensões assistencialistas, compensatórias e antecipatórias, que priorizam a guarda, a proteção e a moralização dos bebês e das crianças, assim como limitar-se à compreensão de que a educação infantil é um importante recurso para garantir as aprendizagens necessárias para o sucesso da criança na escola. Portanto, o SEI não é só um lugar para deixar as crianças que a mãe trabalha. A mãe que não trabalha, vou ficar julgando, não trabalha, coloca a criança na creche, tá tirando vaga. Por que não fica com a criança em casa? Você não deve julgar as famílias, mesmo porque é um direito, é claro. A matrícula no SEI não é obrigatória, mas é um direito da criança aquela vaga. Então, não cabe você nem como PEI, como ATE, julgar a família. E a EMEI não é uma preparação para o ensino fundamental. Na EMEI, as crianças continuam com essa questão das interações e brincadeiras. Outro ponto importante nessa parte introdutória é a questão do território. É importante entender o território até mesmo para entender a questão da educação integral. Portanto, todo o território é um espaço social em que forças econômicas, políticas, culturais estão em permanente tensão, disputando a hegemonia. Os territórios estão localizados em um espaço geográfico, um território em movimento, de coisas e de pessoas, Milton Santos, 2001, constitui o par conceitual mundo e lugar. O mundo é um campo das possibilidades e o lugar é o espaço do acontecer, solidário, categoria concreta. Portanto, esse trecho aqui do Milton Santos, que é um dos principais, se não o maior geógrafo aí brasileiro, o que é o território? É um conjunto de lugares e de pessoas. Portanto, a escola, ela não é uma bolha, por mais que ela seja um oásis para sistematizar de forma lúdica, com interações e brincadeiras, os conhecimentos e também as experiências ali das crianças, da sua cultura, da sua família, e encontro com a escola, interações com outras crianças. A escola não está alheia ao mundo, às questões do bairro. Então, o território é o bairro da escola. Portanto, a escola não pode estar alheia ao que está acontecendo ali na comunidade. Então, a comunidade tem que estar dentro da escola
e a escola está dentro da comunidade. Então, as crianças se apropriarem ali do território, da comunidade que está inserida, a escola. Isso também a gente pensa na questão da educação integral e na ampliação do tempo integral, que já é obrigatório no SEI, e temos muitas EMEIs que já são também no período integral. Então, vai ter muitos movimentos de propostas, de passeios, fora ali da unidade escolar e explorando ali a comunidade que a escola está inserida. Agora eu vou falar com vocês os 3 principais conceitos desse currículo, que é a equidade, a educação inclusiva e a educação integral. Vamos começar com a educação para a equidade. A educação como um direito defende o pressuposto de que igualdade de oportunidades entre as pessoas é fundamental para a construção de uma sociedade justa e democrática, e que ela pode ser um dever do Estado, pode ser compartilhada por todos. Então, por mais que seja um dever do Estado, todo mundo, toda a sociedade tem a sua parcela de responsabilidade. A escola pública é a possibilidade de não apenas oferecer para todos igual oportunidade de ingresso, independente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão e aprendente igualmente assegurado. Então, para ilustrar o que é a equidade, essa imagem vocês encontram também lá no currículo. O que é a igualdade? Temos 3 crianças assistindo a um jogo atrás do muro. Cada uma tem um caixote, porém temos uma criança mais alta, uma média e uma baixa. A mais baixinha não está conseguindo ver o jogo só com esse caixote. O que é equidade? O mais alto não precisa de caixote, então para que ele vai ficar em cima? Então vamos dar o caixote dele para o menino menor. Pronto. Agora esse menino menor já consegue assistir ao jogo. Então isso é equidade. Eu não preciso dar tudo igual para as pessoas. Tem pessoas que vão precisar ter a mais do que as outras. E a gente dando esse a mais, a gente conquista a igualdade. Igualdade é isso, os 3 assistindo o jogo. E não os 3 terem as mesmas ferramentas para assistir o jogo. Entenderam? Então, essa é a sacada da equidade. Inclusive, lá na prova de ATE de 2019, a gente teve a primeira prova que foi cancelada devido a um problema de uma faculdade que faltou luz. E a questão discursiva dessa prova que foi cancelada, eu sei porque eu fiz essa prova, foi exatamente o tema da equidade e a análise dessa foto. Aí depois teve a prova novamente com outro tema, que foi a matriz de saberes, aqui também no currículo, mas vai saber que a VUNESP repita esse tema. Se não for no ATE, aí no concurso de PEI. Então é importante vocês ficarem bem atentos e ficar muito fundamentado a questão do que é igualdade e o que é equidade. Então, só para fechar aqui, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. A equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Então, a equidade é a forma de justiça para se conseguir a igualdade. O segundo principal princípio do currículo, a educação inclusiva. A inclusão é um conceito muito utilizado no campo educacional. Acredita-se que a escola, ao ser inclusiva, pode se desempenhar um importante papel na luta contra a exclusão social e racial. Uma sociedade desigual produz exclusões. Nesse sentido, a unidade escolar, como instituição social, apesar de seus limites, possui certa autonomia e pode contribuir para reduzir as discriminações e os preconceitos relacionados às diferenças biopsicossociais, culturais, etárias, econômicas, étnico-racial, de gênero, linguísticas, religiosas, entre outros. Portanto, a gente não vai pensar na educação inclusiva só a questão de crianças com deficiência, mas a inclusão como um todo. Por isso que a gente tem o caderno do currículo da cidade dos povos migrantes, dos povos indígenas, também o currículo antirracista, porque também a Prefeitura de São Paulo pensa nessa inclusão étnica, inclusão de gênero, linguística, regional, enfim, econômica, a inclusão como um todo, de todos, e não só
as crianças com deficiência. Agora, o último princípio é a educação integral, que não é ampliar o tempo na escola, mas formar o sujeito como um todo, nas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Então, a escola não é apenas para aprender conteúdo, é para formar o sujeito como um todo. Nessa perspectiva, a educação integral considera os bebês e as crianças na centralidade dos processos educativos, problematizando o currículo e contemplando a ampliação e a qualificação de tempos, espaços, interações, intencionalidades, docentes e materialidades. No campo das materialidades, podemos ter um balão e também um filme, galhos ou areias e um varal de poesia, fitas e tambores, elementos naturais, culturais, tecnológicos. Tudo pode ser materialidade. A unidade escolar, e não somente ela, mas também os espaços do entorno escolar, que é a questão do território, a comunidade e a cidade, isto é, os territórios educativos, palavra-chave para você associar a educação integral, territórios educativos, é compreendida como espaço primoroso de apoio e efetivação da formação integral. Então, para a formação integral, eu não vou contar apenas com a escola, eu vou contar com o território que a escola está inserida para formar como um todo essa criança. Oferta educativa em tempo integral. Os 6 são obrigatoriamente já em tempo integral. Já as EMEIs são optativas, já temos bastante EMEIs aqui na cidade de São Paulo, de tempo integral. As EMEIs atendem as crianças de 4 a 5 anos. Lembrando que o período integral é no mínimo 4 horas e para ser considerado escola de tempo integral precisa ter no mínimo 7 horas de atendimento. E o que vai fundamentar a matriz de saberes aqui do currículo da cidade? São os 3 princípios que a gente encontra também nas diretrizes curriculares nacionais. Princípio ético, valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Princípios políticos, garantias dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, então, educação democrática. Princípios estéticos, valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade, de manifestações artísticas e culturais. Por isso que a gente tem obras que tratam da questão artística, da linguagem, da educação infantil, entra nesse princípio estético. A matriz de saberes tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender e desenvolver ao longo de seu processo de escolarização. Então, são os objetivos que queremos para essas crianças, jovens, enfim, se formem como cidadãos completos para encarar os desafios contemporâneos da cidade de São Paulo. São 9 matrizes que são pensamento científico, crítico e criativo. Então, pensar de maneira científica, crítica também, nem tudo que é científico ou de informação a gente pode ali ter uma certa relevância. Resolução de problemas, então, encarar os problemas, não se esconder deles. Comunicação, saber se comunicar quando, onde, para quem. Autoconhecimento e autocuidado, cuidar do seu corpo, cuidar do meio ambiente, autonomia e determinação, aprender a aprender, ter determinação, não desistir na primeira dificuldade, abertura à diversidade, não só tolerar as diversidades, mas valorizar as mesmas, responsabilidade e participação. Então, por exemplo, o ATE, ele é considerado aqui no currículo da cidade um educador também. Então, ele também vai ter responsabilidades e vai ter que participar ali de decisões, de problemas, conflitos aí dentro da escola, assim também como as crianças, os professores, enfim, todos da escola para resolver os problemas. Empatia, colaboração, saber trabalhar em equipe, se colocar no lugar do outro e repertório cultural, ampliar
as possibilidades culturais. Educação para as relações étnico-raciais, outra parte importante, que pode ser tema, inclusive, das discursivas. Quando consideramos a educação infantil, com que olhar pensamos e refletimos as histórias dos bebês e das crianças em geral e as histórias de crianças negras, indígenas ou migrantes em particular? Portanto, é preciso ter uma formação de identidade dessa criança, para essa criança se reconhecer e também as outras crianças reconhecerem as diversidades e que elas não vivem em uma bolha. É no contexto das diversas formas de socialização que as diferenças negativadas ou positivadas se estabelecem e despertam um sentimento de rejeição ou empatia em relação aos pares. É preciso ter atenção, sobretudo, ao racismo implícito, contido no tom de voz, no toque, no olhar, na brincadeira e nas brigas e nos xingamentos, e o professor, também como ATE, precisa intervir nessas questões. Também temos a questão das relações de gênero, portanto, não existe brinquedo para menina, brinquedo para menino, cor de menino, cor de menina. No jogo simbólico, a gente já tem essa separação de gênero, menina tem que brincar de boneca porque é a mãe que cuida do filho, pai não cuida do filho, não troca fralda, não dá banho. Então, já na educação infantil e nas brincadeiras, a gente já precisa quebrar esse paradigma. E para fechar aqui essa parte introdutória, e da função social da escola, temos aqui a educação para o desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU. Portanto, a Prefeitura de São Paulo, assim como a Secretaria Municipal de Educação, adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqui da Agenda 2030, com o objetivo de termos uma cidade mais sustentável. Portanto, os objetivos principais aqui da Agenda 2030: garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra para todos, agora e no futuro. Porque se a gente não fizer isso no presente, a gente não vai ter uma Terra para o futuro. Pode até ter, mas em condições não muito favoráveis para o ser humano e para os outros seres vivos aqui nessa Terra. Então, a gente tem as 17 ODS, como erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, mas a principal delas é principalmente a educação de qualidade. É a principal ODS que vai se fundamentar aqui o currículo da cidade, mas outras ODS também são importantes: igualdade de gênero, água potável, energia renovável, trabalho decente, indústria, redução das desigualdades, também a questão das cidades sustentáveis, também o consumo e produção responsáveis, mudança global de clima, vida na água, vida terrestre, paz e justiça e, por fim, as parcerias. E as 17 ODS estão ligadas aos 5 P's. P de planeta, então a gente precisa cuidar do nosso planeta, das pessoas, a gente tem que cuidar das pessoas. Prosperidade, ter comida na mesa, de ter saneamento básico, não é riqueza. Paz, então, das pessoas. E para a gente ter paz, a gente tem que trabalhar também em parceria, para a gente ter ali um desenvolvimento sustentável do nosso planeta e as pessoas viverem ali numa qualidade mínima de paz e prosperidade. Agora, essa parte já não cabe ao auxiliar técnico de educação, e sim apenas ao professor de educação infantil. Segundo capítulo, bebês e crianças na cidade de São Paulo, as interações e brincadeiras como princípios para a ação pedagógica nas unidades educacionais. Aborda a importância da interação entre os adultos, bebês e crianças, por isso que a gente tem as turmas multietárias no contexto educacional, destacando a necessidade de construir uma escuta ativa, palavra-chave. A gente precisa escutar as múltiplas linguagens das crianças. As professoras e outros profissionais devem observar, registrar e compreender as demandas, interesses e necessidades das crianças para promover processos coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências. Então, a partir das escutas das crianças, você vai fazer a observação, os registros, o planejamento desses tempos, espaços, materiais que são os cenários, os contextos para as crianças viverem as suas experiências. A brincadeira é apresentada como uma experiência cultural crucial para o desenvolvimento infantil.
enfatizando o aspecto lúdico e o processo em detrimento do resultado visível. O planejamento da brincadeira exige imaginação, resolução de problemas e combinação de linguagens, pensamentos, imaginação e memória. Portanto, a atividade principal no SEI é a brincadeira, além, é claro, dos cuidados, e não propostas de atividade, escolarização. É claro, no berçário, os bebês vão explorar as materialidades. A partir do mini grupo 1, as crianças já vão ter outras brincadeiras, já vão começar no faz de conta, no mini grupo 2 já com jogos de regra. Então, a brincadeira ela vai evoluindo de acordo com as faixas etárias. Ressalta a importância das brincadeiras nas práticas cotidianas como um trabalho pedagógico fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. As interações e brincadeiras promovem o exercício da percepção, a formação de memória e a descoberta de possibilidades de exploração e a resolução de problemas. Então, brincar não é só por brincar, mas a criança aprende uma série de coisas. No contexto das linguagens e práticas culturais, destaca-se o papel da professora em proporcionar o acesso aos conhecimentos acumulados pela humanidade e apresentar diversas linguagens, considerando a diversidade étnico-racial. Então, a gente pode apresentar brincadeiras ou brinquedos africanos, indígenas. Então, a gente vai explorando ali as materialidades e também a questão étnico-racial e também as múltiplas linguagens. Então, aqui o currículo da cidade ele vai enfatizar que as múltiplas linguagens devem ser exercitadas de forma autêntica, como expressão das crianças e troca entre adultos e crianças, que são as interações, ao invés de serem abordadas como aulas tradicionais. O próximo capítulo é a reinvenção da ação docente na educação infantil, destacando que o trabalho pedagógico vai além da interação direta com bebês e crianças. A atuação da professora envolve conhecimento do contexto, participação na elaboração do projeto político-pedagógico, que é uma das atribuições, inclusive, que vocês encontram lá no edital, definição de estratégias organizacionais e discussões curriculares. A intervenção pedagógica adequada para crianças de 0 a 6 anos requer reflexões e ações diversas. A atuação do adulto é indireta, planejando experiências significativas para tornar a infância memorável. Projetos pedagógicos abrem espaço para uma docência em relação, onde todos aprendem de forma situada e não linear. Portanto, a educação é uma espiral e os saberes vai e vem, não é algo fechado ou uma linha reta. O papel da docência é abrir portas para saberes, linguagens e conhecimentos. Então, quando a gente pensa em projetos na educação infantil, é a partir de problemas cotidianos e dos interesses das crianças. E os projetos são flexíveis, eles podem mudar de curta, média ou longa duração. Então, a ação docente também está associada à questão de trabalhar no cotidiano e também à questão do tempo, pois as crianças elas não podem viver as suas experiências de maneira fragmentada. Então, a gente não pode interromper o bebê ou a criança em suas experiências bruscamente. Portanto, a reinvenção docente vai partir da escuta e observação, dos registros, fotos, escritos, áudios, vídeos, a documentação pedagógica e planejamento a partir da escuta e da observação das crianças. Então, é tudo a partir das crianças e não do professor. Então, isso é a reinvenção docente. E sempre trabalhando no cotidiano, que é a palavra-chave principal aqui do currículo da cidade. Agora, o capítulo Integração Curricular. Essa parte da integração curricular, a gente vai pensar aqui no SEI, primeiro, a integração casa-SEI. Então, aquele bebê e criança que estava apenas em seu ambiente doméstico, agora está no ambiente escolar. Então, a gente precisa promover ali esse acolhimento da criança, não é adaptação, é uma inclusão, é um acolhimento da criança e das suas famílias. E depois a passagem do SEI para EMEI. Nesse sentido, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não tem formatura. É muito mais significativo uma festa da família do que uma formatura. Também as crianças que estão saindo do SEI podem visitar a EMEI que vão estudar no próximo ano. Também os relatórios do SEI podem ser repassados ali para a professora da EMEI
para conhecer melhor a criança. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar a integração. E não é porque vai para EMEI que a gente também não tem esse olhar em relação aos cuidados, embora a criança já tenha uma certa autonomia. A questão do cuidado e da afetividade também continua na EMEI. Chegamos aqui no último capítulo, Gestão Democrática e Implementação do Currículo. O ponto principal desse último capítulo é, claro, a educação democrática por meio do projeto político-pedagógico que tem que ser ali elaborado e implementado por todos da escola. Também a gramática pedagógica, então a gente vai ter a questão ali da formação, do planejamento, também outros decretos municipais estão dentro aqui dessa concepção, como Plano Municipal de Educação, Plano Municipal pela Primeira Infância, Rede de Proteção Social e, é claro, a BNCC. Como eu falei, o currículo da cidade ele é baseado na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Portanto, é importante, você não precisa decorar todos os códigos da BNCC, mas é importante vocês saberem os 6 direitos de aprendizagem e os 5 campos de experiências. Os planejamentos aqui no currículo da cidade não são exclusivamente os 5 campos de experiências, como em algumas redes, certo? Na verdade, os 5 campos de experiências vão integrar também os 6 direitos de aprendizagem, como também o que está disposto nas diretrizes curriculares da educação infantil e também aos indicadores da qualidade paulistana. Tanto que eu separei aqui a tabela, por exemplo, é dividido aqui o planejamento nas dimensões dos indicadores da qualidade. Daí vem os indicadores da qualidade, depois vem aqui o campo de experiência e depois ainda vem os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o seu planejamento vai girar em torno disso tudo, não só nos 5 campos de experiência. Mas também é importante vocês saberem as definições do código. Então, aqui, da BNCC Educação Infantil, qual é a faixa etária. Por que eu estou falando isso? Porque no último concurso de PEIF caiu uma questão assim, tá? Que você tinha que saber qual era o campo de experiência, ou pode cair algo, qual é a faixa etária? É bebê ou é criança bem pequena? Então, é importante vocês estudarem essa parte aqui do currículo da cidade, ou na apostila, porque pode ser sim cobrado na prova, porque a BNCC faz parte do currículo da cidade, ok? E aqui a gente fechou aqui o resumo, o vídeo ficou longo, mas eu tentei de maneira mais objetiva possível falar com vocês os principais pontos aqui do currículo da cidade. E esse material que eu apresentei vai ficar na descrição do vídeo, o link para download. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!